O Supremo é para julgar casos excepcionais. Garantir o funcionamento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele julga as instâncias, fiscaliza as leis para a instância, a última, né? Ele analisa como última instância algum... Afinal, que corte é essa? Porque não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. E emanadas de um suposto gabinete do ódio, degradando suas declarações anônimas. Peço venha, presidente. A maioria cachapante já formada de 8 votos para dissentir. Eu faço acolhendo. É importante que se diga, não se trata, como já foi afirmado em vários votos, de liberdade de expressão. O uso orquestrado de robôs, recursos e pessoas. E, portanto, pela própria conclusão a que chego, desde logo estou julgando o mérito desta ação. No dia 18 de junho de 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento que declarou a legalidade e a constitucionalidade do inquérito 4781, instaurado com o objetivo de investigar notícias fraudulentas, as chamadas fake news, em um contexto de denúncias caluniosas e ameaças contra o STF, seus ministros e familiares. A decisão se deu no âmbito de uma ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pela Rede Sustentabilidade. A ADPF 572 questionava, dentre outros pontos, a forma como o inquérito das fake news foi instaurado em 2019, de ofício pelo então presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, sem provocação formal do Ministério Público Federal. Os questionamentos diziam respeito também à condução do inquérito, com a adoção de várias medidas excepcionais, dentre elas a nomeação direta, sem sorteio, do relator, o ministro Alexandre de Moraes. No julgamento, por 10 votos a 1, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que a instauração do inquérito era totalmente procedente, diante de movimentos que incitavam ao fechamento do STF e de ameaças, inclusive de morte, a ministros e seus familiares, além de anunciada desobediência a decisões da Corte. O presidente Dias Toffoli afirmou em seu voto que já há algum tempo o tribunal e seus ministros vinham sofrendo ataques e tinham sua integridade e sua honorabilidade ameaçadas por milícias digitais que buscavam atingir não só a instituição, mas o próprio Estado democrático de direito. Toffoli destacou que o objetivo do inquérito não era apurar críticas ou meras discordâncias em relação a decisões do Supremo, feitas no legítimo exercício da liberdade de expressão. O inquérito visava investigar ataques que tinham como objetivo minar a credibilidade institucional do STF. Único a divergir, o ministro Marco Aurélio afirmou que as investigações tinham como objeto manifestações que, em seu entendimento, estariam protegidas pela liberdade de expressão e de pensamento. Aqui uma curiosidade. A divergência de Marco Aurélio não surpreende, já que o ministro, hoje aposentado depois de mais de 3 décadas no STF, tinha o apelido de voto vencido, pela prática comum de divergir de posições majoritárias dos colegas. Você já ouviu falar do inquérito das fake news? Eu ouvi falar que é uma tentativa de responsabilizar os meios de comunicação sobre o conteúdo que é veiculado pelos seus usuários. Então, no caso das redes sociais, por exemplo, se tiverem usuários que estão utilizando a rede para disseminar notícias falsas, me parece que a justiça vai querer imputar essa responsabilidade aos meios, às redes sociais, aos canais de comunicação, e eles tomarem as atitudes devidas em relação aos seus usuários. É um inquérito tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, se não me engano, né?
e que visa estabelecer alguns parâmetros para a divulgação de notícias na internet, né? A gente sabe que hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, os controles das mídias sociais e da internet propriamente dita é muito falho, né? Então, se espalha muita mentira e depois, para corrigir isso, fica muito difícil, né? Você já ouviu falar do inquérito das fake news? O inquérito do fim do mundo. O motivo dele, político, completamente político, não é nada jurídico. Então, você acha que é um inquérito ilegítimo, assim, um inquérito... Ilegal. Ele é ilegal. E eles usam, é um instrumento que eles usam para proteger a corte. Você acha que é... Não, eu não acho que é nem para proteger a corte. Eu acho que é mais para perseguir. Nós sabemos, tem o espectro da chamada direita e tem o espectro da esquerda, né? No Brasil, hoje representado aí pelo grupo que está hoje na liderança do país, né? Sim. A grande maioria lá dos ministros foram indicados por presidentes de esquerda. E, assim, eles querem, na verdade, não é se proteger de quê? De alguém falar mal dos ministros ou da corte, né? Isso aí faz parte, é democrático falar. Falar mal é democrático, entendeu? Só que quando você fala mal, eles dizem que você está atacando, né? E assim, é um jogo de palavras que eles vão criando, né? E vão colocando qualquer coisa que você fale é fake news, entendeu? Então... Se eles não concordam, se ninguém concorda com o que você está falando, é fake news e você vai parar lá dentro do inquérito, entendeu? Eu lembro que o inquérito das fake news ele começou com uma portaria do Toffoli, na época que ele estava na presidência do Supremo, por causa de publicações que estavam falando sobre os ministros, ou ameaçando o próprio tribunal, ou os próprios ministros e familiares. E com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, o ministro Dias Toffoli baixou a portaria, iniciando o inquérito e designando o ministro Alexandre de Moraes como relator. E desde então o inquérito não acabou. O inquérito das fake news, ele aborda muito a questão do que acontece politicamente no Brasil, em especial o que aconteceu na eleição de 22 para presidente. O ministro relator é o ministro Alexandre de Moraes e ela busca, na verdade o inquérito busca tentar entender como funciona essa máquina, essa indústria, na verdade, que pode dizer que é hoje, das fake news, e como elas atrapalham o Estado Democrático de Direito, especialmente as eleições. Esse inquérito ele investiga ataques, né, e ameaças, mais especificamente contra ministros do Supremo, e disseminação de notícias falsas que têm um potencial de desestabilizar as instituições democráticas de direito. Nascido da apuração de ameaças a ministros, o inquérito das fake news cresceu para justamente conter abusos praticados em nome da liberdade de expressão. Desde o início, o tema divide a opinião pública, principalmente após a prisão, a partir de 2020, de pessoas envolvidas na disseminação de notícias falsas e discursos de ódio na internet. Em fevereiro de 2021, em um momento bastante emblemático, foi decretada a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, por manifestações em vídeo com ameaças a ministros e pedidos pela volta do AI-5, principal instrumento repressor da ditadura militar. Outras pessoas que tiveram prisão decretada foram o blogueiro Alan dos Santos, até hoje foragido nos Estados Unidos, a ativista Sarah Winter e o youtuber Bismarck Fugaza. Políticos próximos a Jair Bolsonaro, acusados de propagar desinformação e estimular violência e golpismo, também tiveram as suas contas em redes sociais restringidas ou bloqueadas. O inquérito das fake news suscita polêmica e não só pela queixa de suposta perseguição política que é colocada pela extrema-direita bolsonarista. No entanto, Conrado Hubner Mendes, professor na Faculdade de Direito da USP,
contextualiza os atos do Supremo em relação àquilo que aponta como omissão do Ministério Público e, especificamente, da Procuradoria-Geral da República. É verdade, de fato, que um dos eventos, uma das atividades mais centrais, mais inusitadas, extravagantes e surpreendentes que o STF desempenhou ao longo do governo Bolsonaro, ao longo do período Bolsonaro e continua a desempenhar, é algo que nós nunca tínhamos visto e presenciado, né? Instaurou por sua conta um inquérito para apurar crimes e responsabilidades de atores que atentavam contra o próprio STF, contra a democracia brasileira e assim por diante. Isso se deu num contexto de absoluta omissão da autoridade que, no desenho institucional brasileiro, tem a responsabilidade, a atribuição de instaurar esse tipo de investigação, que é o Ministério Público, nesse caso especificamente o Ministério Público Federal, mais especificamente o Procurador-Geral da República, que é o chefe dessa instituição. Então, na ausência de um Procurador-Geral da República absolutamente inerte, omisso, colaboracionista com a violência institucional, e o STF nessa linha de tiro, eles tiraram essa saída extravagante. Há muita discussão jurídica sobre a validade do que o STF fez naquele contexto e sobre a validade da continuidade desses procedimentos num contexto que é bastante diferente, ainda que guarde muitos laços com aquele que é o contexto presente. Marjorie Marona, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, também conclui pela necessidade da ação naquele momento, diante das ameaças à democracia. Eu acho que essa é uma situação que ela é permeada por alguns fatores que são mais estruturais, mas que também envolve escolhas estratégicas e o contexto político, né, que amplifica aí tanto as críticas que foram feitas, né, quanto também os desafios que estão sendo enfrentados pelo STF diante dessas questões todas, né? Então, assim, eu não quero dizer com isso, evidentemente, que a atuação do STF no inquérito de fake news seja isenta de críticas, eu não acho isso, né? Mas o que eu acho é que ela tem que ser, essa atuação tem que ser entendida dentro de um contexto maior, né? Um contexto em que o tribunal ele está atuando simultaneamente como guardião da Constituição, mas também como um agente político, né? Num contexto de uma democracia que estava e talvez ainda permaneça em crise. A instauração do inquérito de fake news pode, então, nesse sentido, né, do modo como eu entendo, ser vista como uma resposta institucional necessária diante daquela escalada de ataques às instituições democráticas e ao próprio STF, né, que estava em curso, tá? É claro que, assim, a concentração de funções investigativas e também judiciais nos ministros do STF, que está presente nesse caso, né, e em tantos outros, é uma característica que ela é bastante peculiar do nosso modelo brasileiro, né, e por isso talvez gere tensões mesmo sobre a imparcialidade, sobre o devido processo legal, né, gere críticas nesse sentido. Essa é uma estrutura que ela é, de fato, alvo de críticas recorrentes, né. Por outro lado, ela tem estruturado, vamos dizer assim, uma atuação bastante funcional por parte do Supremo diante da complexidade das situações que têm ameaçado a democracia brasileira, né? Como os ataques antidemocráticos aí relacionados ao governo Bolsonaro e particularmente aos episódios aí de 8 de janeiro. A pesquisadora também se posiciona em relação ao protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Se a atuação tem gerado acusações de abuso de poder, de politização excessiva, né, sobretudo aí pelo protagonismo que o Alexandre de Moraes, como relator, acabou atraindo, acabou desempenhando, né, e por decisões também, né, que à primeira vista elas pareciam ultrapassar esses limites mais tradicionais da jurisdição da corte, eu acho que hoje em dia a gente já tem melhores condições de entender que essa estrutura se fez necessária, né, para a resiliência institucional, né? Foi algo que se mostrou funcional aí no desenvolvimento assim, de esforços de preservação do Estado democrático de direito num contexto muito particular, né? Que é um contexto de gradual erosão democrática, né? Então, eu acho que particularmente aí as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes,
elas têm sido, e eu acho que esse é vamos dizer, um bom indício para a gente compreender a atuação do Supremo nesse cenário de excepcionalidade, né, o fato de que as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, elas têm sido reiteradamente referendadas pelo plenário, né? Então, eu acho que tem um esforço aí do Supremo Tribunal Federal de reforçar, nesse ponto específico, a sua colegialidade, né, tentando reduzir aquela percepção de individualismo ou de abuso de autoridade que poderia recair individualmente sobre a figura do Alexandre de Moraes, que foi quem assumiu o protagonismo, né, no desenvolvimento dessas ações, né? Eu acho que o equilíbrio aqui, ou melhor, o desafio aqui é encontrar um equilíbrio entre a assertividade, que me parece que é fundamental e se demonstrou fundamental num momento tão crucial, né, como o momento que a gente viveu nos últimos anos e que eu acho que ainda não está de todo, né, afastado, né? Então, o desafio é encontrar um equilíbrio entre essa assertividade, que é muito necessária, e também uma certa prudência, né, por parte dos ministros individualmente, da corte institucionalmente, né? Porque a ideia aqui é assegurar a integridade democrática sem comprometer a percepção de percepção pública, né, de imparcialidade e do devido processo legal, né, que é fundamental para a própria eficácia dos resultados que vão advir dessas investigações, né? Então, esse, para mim, é o dilema central, assim, de uma instituição que, para o bem ou para o mal, né, como é o STF, se tornou indispensável na defesa do Estado Democrático de Direito do Brasil. E eu acho que o STF tem navegado bem diante desses desafios que têm sido colocados. Apesar desse reconhecimento, os especialistas também indicam como a atuação expandida do STF durante o governo de Jair Bolsonaro pode ter se tornado um hábito e comentam por que isso é problemático. Acho que as oportunidades para você agir de forma mais ou menos agressiva, mais ou menos criativa, elas são dadas pela conjuntura política, né? E essa é uma pergunta importante porque, né, pode ser que esse é um tribunal que não mudou nas suas ideias, na sua identidade, foi só a conjuntura que mudou e eles se comportaram de acordo com essa conjuntura. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que, em parte, se a gente pensa que esse tribunal ele não mudou, não houve grandes alterações na sua composição nos anos anteriores, né? Então, acho que faz sentido imaginar que é um tribunal que se comportou de acordo com uma janela criada pela necessidade, pelos ataques do presidente, pelo apoio da opinião pública e de uma parte importante da classe política, sem dúvida. O Congresso não ia empichar o Bolsonaro, mas também não estava, pelo menos até 2021, ali, 2022, não estava 100%, né, fechado com o Bolsonaro, longe disso. Então, é um tribunal que se aproveitou de aliados e alianças na opinião pública, na imprensa, na Federação Brasileira, na política, para assumir um papel que, se o Congresso e o presidente estivessem unidos, ele não teria condição de assumir. Se a opinião pública estivesse contra, dificilmente teria assumido. Mas, por outro lado, eu acho que nessa janela prolongada, acho que algumas coisas se transformaram mesmo. Nessa janela prolongada, o tribunal criou para si poderes que eu não consigo imaginar eles voltando atrás agora, né? Então, por exemplo, o inquérito das fake news, a gente está gravando isso aqui no final de outubro não sei se essa informação é relevante, mas 29 de outubro de 2024, né? Ou a gente está gravando isso no final de 2024. Esses inquéritos, o inquérito das fake news foi iniciado em 2019, e ele ainda não foi concluído. E algumas pessoas foram acrescentadas recentemente no inquérito das fake news, né? Por exemplo, o Elon Musk. Tem alguns meses que ele foi incluído nesse inquérito. Então, é um período excepcional, mas que ele passa e a gente não vê o tribunal dizendo, bom, agora eu vou mudar totalmente a minha forma de atuar, eu vou voltar para um momento anterior. E não que o tribunal fosse muito contido anteriormente, é que ele deu um salto, me parece, e não parece ter voltado atrás. Diego Werneck Arguelles, do INSPER, segue na avaliação de que, tendo precisado se defender
e, para isso, expandido o seu poder, o STF agora percebe que gosta desse papel. Acho que é um tribunal que percebe uma janela de oportunidade, que mistura necessidade, conjuntura, apoio de diversos setores. É um tribunal que precisa se defender e, para isso, expande seu poder. E é um tribunal que recebe bastante apoio nessa expansão. E que, quando esse momento mais crítico passa, percebe que gosta desse papel ampliado. Não quer dizer que vai se comportar do mesmo jeito, que vai usar esse poder do mesmo jeito que usava no governo Bolsonaro, mas percebe que gosta de ter esse papel ainda mais ampliado em relação a anos anteriores. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos, retirou o sigilo das apurações. O ministro concluiu que existem indícios da existência de uma organização criminosa que atua no financiamento dos atos. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foi em 21 de abril de 2020 que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mais uma vez ele, mandou instaurar inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no Brasil. O inquérito dos atos antidemocráticos é instaurado a partir de pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diante de atos realizados em 19 de abril de 2020 em todo o país. Os protestos tinham entre os manifestantes defensores do fechamento do Congresso e do próprio STF. Em 16 de junho, a APF foi às ruas para cumprir 26 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. No mesmo dia, Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário de um senador e 10 deputados bolsonaristas. Ao determinar a abertura do inquérito sobre os atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes defendeu ser, abre aspas, imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia. Fecha aspas. Tais manifestações haviam proliferado pelo país no primeiro semestre de 2020. Em 13 de junho, cerca de 30 apoiadores do presidente Bolsonaro lançaram fogos de artifício contra o prédio do STF. Na ação, que durou menos de 5 minutos, foram feitos xingamentos contra ministros da corte. Em tom de ameaça, os participantes perguntavam se os ministros tinham entendido o recado e mandaram que eles se preparassem. Em 31 de maio, manifestantes haviam feito atos segurando tochas e máscaras brancas, também em frente ao STF. Nas redes sociais, internautas lembraram que tochas e máscaras são elementos marcantes em atos do grupo supremacista branco Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Outros atos antidemocráticos que se espalharam pelo país ocorreram em diferentes fins de semana e incluíam carreatas e passeatas com faixas contendo frases contra o Supremo, o Congresso e em defesa de uma intervenção militar. O presidente Bolsonaro participou de alguns desses atos, contrariando inclusive as recomendações de autoridades internacionais de distanciamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. Em vários deles, interagiu sem máscara com idosos e pegou crianças no colo. Em 31 de maio, Bolsonaro sobrevoou de helicóptero uma manifestação em Brasília e acenou para os manifestantes. Em seguida, ele andou a cavalo entre os manifestantes que defendiam o seu governo. Em 19 de abril, discursou em ato do mesmo tipo, também em Brasília, no setor militar urbano. O inquérito das fake news e a investigação sobre os atos antidemocráticos evidenciam um nível de tensão estabelecido entre o STF e a extrema-direita e apoiadores de Jair Bolsonaro. Naquele mesmo período, ganharam a imprensa e o debate público outras decisões da Corte que também contribuem para aumentar essa animosidade.
Esses casos são exemplos importantes de um terceiro papel do Supremo Tribunal Federal, além daqueles de guardião da Constituição e de corte recursal que nós conhecemos nos episódios anteriores. É o STF como corte penal, papel que o tribunal desempenha quando se trata de crimes de natureza política e também daqueles cometidos por autoridades com foro privilegiado. São, assim, casos de alta relevância e repercussão nacional. Marjorie Marona situa a ênfase neste papel do STF bem antes do governo de Jair Bolsonaro. Um marco é o ano de 2005, com o Mensalão. E depois, a partir de 2014, nós temos a Lava Jato. A professora e pesquisadora da Unirio fala em uma longa trajetória de mudança institucional no Brasil a partir de 2003 e explica o reposicionamento do Supremo entre o campo de aprofundamento da cidadania e garantia de direitos e o campo do combate à corrupção e controle da atividade política. Você tem uma agenda, uma ampla agenda de reforço da rede institucional de accountability no Brasil, que começa a ser implementada no primeiro governo Lula, né? E que passa, sem dúvida nenhuma, pelo reforço das instituições judiciais de modo geral, e aí não só do Supremo Tribunal Federal. A gente pode citar aí uma série de medidas que o Executivo, já no governo Lula 1, e que depois seguiu aí ao longo dos dois governos do Lula e do primeiro governo Dilma, enfim, e até a interrupção, né, do governo Dilma, que é toda uma estratégia e toda uma agenda de reforço das instituições judiciais, Ministério Público, Polícia Investigativa, né, que é a Polícia Federal, que está ali sob a guarda do Ministério da Justiça, né, foram instituições que foram muito capacitadas, né, do ponto de vista de avançar um combate criminal da corrupção. Então, toda essa dinâmica de mudança institucional que vem nessa agenda anticorrupção, começa a se organizar em 2003, né, ela, sem dúvida, empurra o Supremo Tribunal Federal para esse lugar que a gente está identificando aqui, né, como quase um Supremo Tribunal criminal. A relevância e a repercussão nacional desses casos foi atestada na análise feita pela pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability. O estudo verificou que o inquérito das fake news foi o tema mais abordado tanto no G1 quanto na Folha de São Paulo no período entre 2019 e 2022. Na cobertura do inquérito das fake news no G1, a maioria das notícias traz um enquadramento negativo sobre a atuação do STF no caso, em matérias com títulos como: STF censura a reportagem em que Marcelo Odebrecht cita Dias Toffoli, presidente da corte. STF pretende gastar 3,6 milhões para a segurança de ministros em São Paulo. Alexandre de Moraes rejeita arquivar inquérito sobre ofensas ao STF. Investigação é prorrogada. Na Folha de São Paulo, dos artigos que trataram do inquérito das fake news, a maioria apresenta um enquadramento mais equilibrado, destacando tanto aspectos negativos quanto positivos, ou destacando fatos relacionados ao caso, e não avaliando a atuação do STF. Exemplos de notícias avaliadas como neutras ou equilibradas, ou com foco não no inquérito, mas em episódios relacionados, tiveram títulos como os que a gente selecionou aqui como exemplo e que você ouve agora. Perfis de alvos do STF respondem por 12% das interações da direita no Twitter. Investigados pelo STF, canais bolsonaristas no YouTube faturam R$647 mil, estima a consultoria. A professora Marjorie Marona reconhece o interesse da mídia na atuação penal do Supremo Tribunal Federal, associado aos impactos positivos na audiência, mas novamente pondera que o próprio Supremo busca as estratégias para se manter como protagonista na cena política do país. É claro que a mídia tem um papel importante, mas o próprio tribunal, o próprio STF, por meio de uma série de mudanças institucionais e algumas escolhas estratégicas
dos seus membros, dos ministros, ele foi se posicionando de maneira a ocupar esse espaço nos últimos anos, né? Buscando aí uma maior visibilidade e até uma maior influência no combate à corrupção e numa espécie de agenda mais ampla de moralização da política brasileira. Então, a partir do julgamento do Mensalão e depois com a Operação Lava Jato, o STF acabou assumindo um papel muito ativo no combate à corrupção. E essa atuação, ela de fato ampliou a visibilidade e a influência do Supremo no cenário político brasileiro. Me parece que o STF mobilizou estrategicamente essa exposição para ampliar o seu poder, para ampliar o seu protagonismo, né, na cena política nacional, né? Você pode observar que a maioria dos ministros, eles têm posturas que são pouco discretas, né? Eles aproveitam essa visibilidade aí que a mídia fomentou, né, para influenciar o debate público, para reforçar a posição do tribunal, muitas vezes a posição pessoal deles, né? Então, eu acho que tem aí uma estratégia por parte dos ministros, né, que reflete a própria visão que eles têm sobre o papel do STF na democracia brasileira, né, e que vai muito além dessa função tradicional de guardião da Constituição, né? Eu acho que essa estratégia dos ministros denota aí, né, uma perspectiva que eles têm acerca da própria, vamos dizer, da função que eles devem desempenhar, né? Eu acho que eles se entendem, de fato, como agentes ativos na construção da democracia, né, no cenário político e social. Conrado Ubner Mendes não vê na atenção da mídia aos casos penais o centro do problema, argumentando como o jornalismo reage a uma função que acabou se tornando mesmo preponderante no STF no período. Para ele, o problema está no como essa cobertura é feita. Acho que a mídia, de alguma maneira, é reativa aos fatos políticos e sociais da nossa conjuntura. Então, eu não me surpreenderia por isso, mas eu acho que tem um debate importante sobre a qualidade do que a mídia faz de como interpreta a atividade do STF. É verdade que a mídia tem uma cobertura muito superficial do que o STF faz e dá muito pouca atenção para aquilo que o STF deveria sofrer maior escrutínio público, que é a fundamentação das decisões, a qualidade dos argumentos, a forma de comportamento dos ministros, os problemas em procedimentos decisórios, as formas como os ministros individualmente obstruem a corte, interferem na política de maneira descuidada, etc., etc. A cobertura da mídia sobre o STF costuma ter um foco prioritário, como a gente já falou várias vezes no podcast. São os casos penais, sobretudo aqueles que envolvem autoridades políticas. Mas por que esse interesse tão grande nesse tipo de caso, quando eles representam uma parcela muito pequena daquilo que o STF decide? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o Supremo começou a ganhar mais visibilidade no noticiário a partir do julgamento do Mensalão. Foi ali que ele passou a fazer parte do cotidiano da população, aparecendo diariamente na mídia, inclusive na TV. Depois, como a gente já comentou em outros episódios, existe uma tendência da mídia em privilegiar o conflito. E esses casos penais geralmente envolvem muito embate, troca de acusações entre figuras públicas, figuras essas que já têm grande visibilidade. Tem também um ponto importante que é destacado pelo professor Conrado Ubner, que é colunista da Folha e autor de alguns dos textos que a gente analisou na pesquisa. A mídia, ela costuma reagir aos fatos políticos e sociais do momento, ou seja, ela tem um comportamento mais reativo do que propositivo e entra pouco naquilo que os estudiosos do Supremo apontam como os aspectos mais problemáticos na atuação do tribunal. A nossa pesquisa confirma esse diagnóstico. A cobertura jornalística, no geral, ela permanece na superfície. Ela dedica pouco espaço às dimensões mais relevantes da atuação do STF, como a fundamentação das decisões ou os próprios procedimentos internos do tribunal. E esses aspectos, como o próprio Conrado Ubner apontou, mereceriam muito mais escrutínio público. Mereceria escrutínio público também uma outra questão fundamental que praticamente não aparece no debate,
Será que esse tipo de caso penal envolvendo autoridades políticas deveria mesmo ser julgado pelo STF? Falta uma discussão pública mais profunda sobre isso. Será que a instituição responsável por guardar a Constituição deve ser também a instância que julga crimes praticados por quem ocupa cargos políticos? Outro ponto que a pesquisa mostrou, a cobertura ela tende a ser mais crítica ao Supremo. A imprensa dá mais destaque a elementos que a gente chama de deslegitimadores do que a elementos legitimadores. Traduzindo, tem mais reportagens sobre conflito interno, divisão entre ministros, críticas cruzadas entre o STF e outras autoridades, acusações de ativismo, de politização e muito menos explicação sobre o conteúdo das decisões, os fundamentos jurídicos, os precedentes ou mesmo sobre o papel institucional do STF em uma democracia, na nossa democracia. Ou seja, a mídia fala muito pouco sobre o que é o STF de fato e qual deveria ser o seu papel dentro do sistema político. Falta aquele viés mais educativo que ajudaria a população a enxergar o Supremo como uma instituição com um papel técnico, objetivo e impessoal, e que precisa atuar dentro das regras processuais bem definidas, que são diferentes da lógica da política tradicional. E é importante deixar claro, a gente não está dizendo aqui que a imprensa não deva criticar o STF quando ele não cumpre esse papel. Não é isso, a crítica é fundamental numa democracia. A questão é como essa crítica é feita e quais aspectos acabam ganhando maior espaço. O jeito como essas notícias são enquadradas pode dificultar que o público compreenda qual é, de fato, o papel da corte no funcionamento da nossa democracia. E em tempos em que a própria democracia e o Estado de Direito vêm sendo colocados à prova, a função da mídia de informar com profundidade, clareza e responsabilidade se torna ainda mais essencial. Você ouviu o 8º episódio do podcast Que Corte é Essa?, que busca explicar o que é o STF e o seu protagonismo na arena política brasileira. Fechando este episódio, mais uma vez, nós temos a professora Fabiana Lucide Oliveira, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, que é coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade, o NEDJUS, e da pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability. Eu sou João Juste. Eu sou Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e o podcast Que Corte é Essa? É uma produção em parceria entre o Instituto e o NEDJUS, com apoio da Rádio UFSCar e do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB. A pesquisa e o podcast são financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. No próximo e penúltimo episódio, o nosso foco vai para os ataques sofridos pelo STF no governo de Jair Bolsonaro e a escalada de tensão que nos leva ao 8 de janeiro de 2023. Nós estamos chegando ao final dessa história, ou pelo menos ao final de um capítulo importante. O podcast Que Corte é Essa? Integra os resultados do projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo número 4084/2022-1. O projeto de pesquisa tem a coordenação de Fabiana Lucide Oliveira, docente no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fabiana Lucide Oliveira idealizou o podcast e seu argumento original junto com Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e Tárcio Minto Fabrício, do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, o LAB. A direção-geral é de Mariana Pezzo e a coordenação acadêmica de Fabiana Lucide Oliveira. Pesquisa, roteirização e apresentação de Mariana Pezzo e João Juste, que recebeu bolsa de apoio à difusão do conhecimento do CNPq para realizar
realização do projeto. Entrevistas com especialistas foram feitas por João Juste. Demais entrevistas foram realizadas pela equipe do projeto de pesquisa. Com bolsas de iniciação científica da FAPESP, participaram Ana Lívia Ventura Mazinelli e Felipe Silva de Campos. Gabriel Garcia Moreira e Thalita Silva Costa Bueno foram bolsistas de iniciação científica do CNPq. Compuseram a equipe também as doutorandas Desirê Ferreira Marques Ribeiro, Lorena Cristina da Silva Melo e Thalita Passos de Lima Van Hout. A identidade sonora, captação e edição de áudio são de Gustavo Camilo, da Rádio Fiscar. Vozes complementares são de Eduardo Sotomayor e Vanessa Torres. Identidade visual de Henrique Mateus. Edição de entrevistas em vídeo de Maurício Xavier. Site por Mailon Martins de Melo, Mariana Petzo e Analice Gaspar Garcia.